Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Que o Deus de paz, o Deus maravilhoso, te abençoe neste dia e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto dele sobre a tua vida e sobre a tua família, te concedendo misericórdia. Que o Senhor Deus eleve o rosto dele sobre a tua vida, te concedendo paz. Que neste dia, que o Senhor tem nos concedido, o Senhor Deus vem estar abençoando, vem estar nos protegendo, vem estar nos fortalecendo, vem estar colocando o desejo, em nossos corações de adorarmos cada vez mais a Ele, de o buscarmos, Que neste dia que o Senhor Jesus Cristo nos concede, que Ele venha estar abençoando a nossa saída de nossos lares e a nossa volta, que o Senhor Deus venha estar nos livrando de todo mal. A palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 35, nos traz um exemplo maravilhoso, Exemplo esse que foi usado por Deus ali para mostrar ao povo de Israel a sua infidelidade. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 35, versículo 5 e versículo 6 e diante nos diz assim: E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinhos e copos e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: Nunca bebereis vinhos, nem vós nem vossos filhos. No versículo 8 diz: Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, e em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. No versículo 13, 14 e 15 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: Convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho, e fazei boas vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vossos pais, mas não inclinaste os ouvidos, nem obedeceste a mim. No final do capítulo diz assim, no versículo 18 e 19: E a casa dos Recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Glória a Deus. Os Recabitas não eram um povo hebreu, era um povo queneu que tinha se juntado ali com os hebreus. E o Senhor Deus usa esse exemplo desse povo, que obedeceu, ao seu pai, Jonadab, o seu antepassado, que tinha trazido uma ordenança para a vida deles, de terem uma vida simples, de não bebessem vinho, de não construíssem casas, nem tivessem sementeiras, E eles em tudo eram fiéis a esse mandado. Mesmo após 300 anos se passaram do pedido de Jonadab, e mesmo assim Jeremias foi lá e provou eles, deu vinho a beber, e eles disseram: não, nem eu, nem meus filhos, nem minhas mulheres, nós não beberemos vinhos, porque nós somos fiéis ao pedido que Jonadab nos fez. Os Recabitas foram fiéis mesmo sendo provados. Muitos são fiéis, mas quando vem a provação, vem a dificuldade, eles deixam de obedecer à vontade de Deus e pecam. Mas os Recabitas receberam a bênção de Deus, não porque abdicaram do vinho, não porque não construíam casa. Eles receberam a bênção de Deus porque eles eram fiéis. Mesmo com o passar do tempo, eles eram fiéis. O Senhor Jesus Cristo trouxe aquele exemplo para Israel, que estava deixando de obedecer à voz de Deus, que estava indo após outros deuses. E esse exemplo eu trago para a minha vida e para a tua vida neste dia. Que nós vejamos esse exemplo desse povo que obedeceu ao seu pai, mesmo após longos anos. Com duras e provas ele obedeceu. Que a gente obedeça a Deus em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio às tentações. Quando nós fomos provados, mesmo assim a gente obedeça à vontade de Deus e seja fiel ao Senhor Jesus Cristo em tudo.